Então, pessoal, nesta aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de literatura do primeiro ano. Hoje vamos falar do quientismo. Após estudarmos o trovadorismo, o humanismo, o classicismo, que foram as escolas literárias influenciadas pelo Renascimento, agora nós vamos falar um pouco da literatura mais propriamente no Brasil, que é o quientismo. Primeiro momento da literatura no Brasil. Como o nome já diz, quientismo faz referência ao ano de 1500 e os anos posteriores a isso, até 1601, quando então começa um outro momento literário no Brasil. O quientismo, o momento histórico do quientismo são as grandes navegações, ou seja, a conquista das rotas marítimas, principalmente por Espanha e Portugal. Portugal e Espanha dominam o comércio marítimo, o transporte marítimo. Caminho das Índias, busca de especiarias, como conhecemos, e numa dessas viagens eles aportam no Brasil em 1500, em Porto Seguro, aqui na Bahia, e começa então a colonização do nosso país, o Brasil. Então, essa chegada em 1500, ela foi registrada, documentada primeiramente pela Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, é o primeiro documento escrito do Brasil que se tem registro, que se conhece, é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que ele escreveu contando sobre a viagem, a chegada, a terra, os habitantes que ali moravam, né, que moravam aqui no Brasil no caso. Então, essa é a Carta de Pero Vaz de Caminha. O quientismo, enquanto escola literária, pode ser resumido como uma literatura produzida no Brasil entre os anos de 1500 e 1601. Foi o período da colonização do Brasil, ou seja, Portugal começou a explorar as riquezas do Brasil e para isso ele enviava pessoas, homens, administradores com suas famílias que cuidavam da terra, que exploravam a terra. Por isso nós vamos ter dois tipos de literatura, que é a literatura informativa e a literatura religiosa. A literatura informativa, como o nome já diz, o objetivo era informar, ou seja, manter o rei informado sobre a colônia, o que acontecia no Brasil. Então, através de cartas, documentos, relatórios, tratados, registros históricos, era feita essa literatura. Uma literatura mais técnica, vamos assim dizer. Era produzida por administradores da terra. Aqui nós temos alguns nomes, como o próprio Pero Vaz de Caminha, Martim Afonso de Souza, que foi o governador-geral, Pero de Magalhães Gandolfo, Fernão Cardim, dentre outros e outros nomes. Aqui um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, escrita em 1º de maio de 1500, quando eles chegaram aqui em abril, na verdade, 22 de abril, mas aí ele envia em maio. Aqui fala um pouquinho dos índios, né, os nativos da terra que foram chamados de índio pelos próprios portugueses. Por outro lado, nós não tivemos nesse período de 100 anos apenas a literatura informativa, mas também a literatura religiosa. Por que religiosa? Porque um grupo denominado Companhia de Jesus destacou alguns jesuítas, que são padres religiosos, que vieram para o Brasil com a finalidade de catequizar os índios, ou seja, ensinar a religião para os índios. Eles fizeram isso através do contato com os índios, por meio da música, do poema, do teatro. Então essas são as principais produções literárias desse período do quientismo. Destacando-se Manuel da Nóbrega, Fernão Cardim, José de Anchieta, dentre outros, principalmente José de Anchieta. Aqui nós temos um fragmento de um poema de Padre Manuel da Nóbrega, jesuíta, que veio catequizar os índios. Então, recapitulando, o quientismo é o primeiro momento literário do Brasil, porque antes a gente falava de literatura em Portugal, porque o Brasil ainda não era conhecido deles, ou dos europeus. Chegada dos portugueses em 1500, marca o quientismo, com a Carta de Pero Vaz de Caminha, a literatura informativa, para informar o rei, e uma literatura religiosa, produzida pelos jesuítas, com a finalidade de catequizar os índios. E é um retrato do Brasil colônia do século XVI, de 1500 a 1601. Vamos lá? Qual foi o fato histórico que marca o início do quientismo no Brasil? Renascimento, grandes navegações ou Revolução Francesa? O que impulsiona ou marca o início do quientismo no Brasil?
as grandes navegações, por meio delas, das navegações que Portugal chega ao Brasil em 1500. Qual o primeiro documento escrito no Brasil que se tem registro? Carta de Pero Vaz de Caminha, Cantigas de Amor ou os Lusíadas? Carta de Pero Vaz de Caminha, informando ao rei sobre a viagem, a chegada, os habitantes da terra. Um dos nomes de jesuítas que catequizaram os índios: Fernão de Magalhães, Pero de Magalhães ou José de Anchieta? José de Anchieta, os dois primeiros eram administradores, trabalhavam para o rei, portanto, literatura informativa. José de Anchieta era um padre jesuíta que veio catequizar os índios. Então é isso, pessoal, um pouquinho um panorama do quinhentismo, que é o momento literário no Brasil, que retrata esses primeiros anos de produção literária do Brasil, de 1500 a 1601. Até a próxima, então, se Deus permitir.